Bem, vamos iniciar o nosso segundo bloco com a nossa entrevista de hoje. Hoje estamos conversando com uma pessoa muito especial e que já se tornou muito querida no nosso meio, nosso bispo diocesano, Dom Antônio Carlos Félix, a quem nós recebemos com muita alegria. Muito obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade em estar conosco. Obrigado, eu que digo a você, Lúcia, e também à TV Kefas, por mais uma oportunidade de poder aqui me dirigir aos telespectadores, tratando de um assunto tão importante que nós vamos tratar hoje. Com certeza. Nós vamos conversar sobre o Sínodo da Família deste ano 2015, que começou no dia 4 de outubro e termina hoje, domingo, 25 de outubro. Esse Sínodo, Dom Félix, traz como tema a vocação e a missão da família na Igreja no mundo contemporâneo. É um assunto de suma importância em qualquer época. Família sempre vai ser um assunto importante. Mas antes da gente começar a falar especificamente desse tema, nós temos neste ano a comemoração dos 50 anos da conclusão do Concílio Vaticano II e, coincidentemente, também os 50 anos do primeiro sínodo, né? Qual a relação entre esses dois? Por que essa coincidência dos 50 anos dos dois eventos? Então, antes de mais nada, nós precisamos entender o que é concílio, o que é sínodo, né? O concílio é uma assembleia de todos os bispos, convocada pelo Papa, né, para tratar de assuntos doutrinais ou pastorais, como foi o caso do Concílio Vaticano II. Já o sínodo não é uma assembleia de todos os bispos, mas é uma assembleia representativa dos bispos. Cada conferência episcopal elege um certo número de bispos de acordo com a quantidade de bispos que faz parte dela, a sua importância no cenário mundial da Igreja, e também o Papa escolhe por conta própria alguns, além de muitos peritos naquela área que vai ser o assunto do sínodo. E o sínodo também pode ser um sínodo geral, que é para todo mundo, ou um sínodo especial ou regional, quando, por exemplo, é voltado mais para a África, ou mais para a América, ou mais para a Ásia, ou mais para a Europa. Além disso, o sínodo pode ser ordinário, que é de 3 em 3 anos, ou extraordinário, quando o Papa o convoca extraordinariamente, como foi o ano passado. Ele convocou extraordinariamente essa primeira parte do sínodo que estamos realizando hoje. A primeira parte foi realizada o ano passado de forma extraordinária. E a gente sabe que está havendo a participação também de representantes de outras denominações e também de representantes de famílias. Essa seria uma outra característica do sínodo? Sim, geralmente. Essa abertura? Geralmente, como já aconteceu no Concílio Vaticano II, que teve a participação de peritos e de pessoas de outras religiões, né? No sínodo, sobretudo nesse sínodo agora sobre a família, né? O Papa Francisco teve o cuidado de convidar não somente os bispos, mas peritos, 90 peritos, são 270 bispos, e 90 peritos, entre eles alguns que não são católicos, que não são nem cristãos, mas que são peritos em família, seja na área psicológica, sociológica, antropológica, para então poder enriquecer a reflexão tanto sobre a doutrina cristã, sobre o matrimônio e a família, quanto também da prática pastoral da Igreja em relação ao matrimônio e à família. E algum motivo especial para a escolha específica desse tema, a família no mundo contemporâneo, na Igreja no mundo contemporâneo? É assim, de 3 em 3 anos é realizado o sínodo. E existe uma equipe permanente, uma comissão permanente, que atualmente é coordenada, inclusive, pelo Dom Lourenço Baldisseri, que foi núncio apostólico aqui no Brasil, que faz uma pesquisa nas igrejas particulares, nas dioceses de todo o mundo, sobre que tema seria mais conveniente trabalhar no próximo sínodo.
E depois de recolher todos esses dados, ele mostra para o Papa e o Papa faz a escolha livremente. E como certamente a família foi um dos temas mais solicitados, ele fez a questão de escolher o tema família, mas assim, vocação e missão da família na igreja, hoje, mas no mundo contemporâneo, nessa realidade de mudança de época em que vivemos. E a gente tem que admitir que a realidade da família na atualidade está realmente bem difícil, né? Os problemas que assolam as famílias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Há pouco nós conversávamos e o senhor falou das periferias existenciais que atingem também as famílias, né? Realmente. Hoje em dia, a família está passando por uma situação muito difícil. Ela está sendo bombardeada de todos os lados e em todos os aspectos, sendo, de uma certa forma, questionado ou até mesmo há uma tentativa de destruir a instituição familiar, né? Isso não apenas em países de regime totalitário, como acontece, mas no mundo todo. E por isso mesmo, nós cristãos precisamos, e é o que está acontecendo no Sínodo, redescobrir o valor da família na revelação cristã, no magistério da igreja, para percebermos como podemos divulgar esses valores de tal forma que nós, cristãos católicos, hoje em dia, possamos mostrar a família de uma forma atraente, o matrimônio e a família de uma forma atraente, e também possamos apresentar concretamente soluções ou ações pastorais mais misericordiosas para com as famílias que se encontram em situações as mais difíceis possíveis, tanto dos divorciados, separados, casados novamente, os sem família, as famílias que vivem na miséria, que nós temos a obrigação de apresentar uma palavra da igreja, mas que seja uma palavra de esperança, de ânimo, de fé, de respeito, de valorização para ela. O senhor acredita que temas como o que está sendo muito discutido agora e até mal entendido por muitas pessoas, como a questão da nulidade do casamento, o senhor acredita que possa haver alguma discussão em torno disso nesse sínodo? Não, está acontecendo, mas o Papa já antecipou tudo, né? Com dois motopróprios, quer dizer, que é escrito a modo dele, e um para a Igreja Oriental, outro para a Igreja Ocidental, o Papa já antecipou, mostrando que, primeiro, valorizando o matrimônio monogâmico e o matrimônio indissolúvel, mas, ao mesmo tempo, criando meios para facilitar, favorecer, no caso de declaração de nulidade, agilizar, né, essas declarações de nulidade para que a pessoa que está procurando, né, declarar nulo um casamento anterior, uma união anterior que teve, para poder legalizar e santificar a união atual, ela não perca tanto tempo e nem tanto dinheiro. Tanto é que ele está pedindo a agilização e, ao mesmo tempo, se possível, que seja algo gratuito para favorecer também, sobretudo, aos mais necessitados. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos a conversar com Dom Félix sobre o Sínodo da Família 2015. Voltamos já. Voltamos então com a segunda parte da nossa entrevista. Hoje estamos conversando com Dom Antônio Carlos Félix, bispo diocesano. Para você que ligou agora, nós estamos falando sobre o Sínodo da Família 2015. Esse sínodo que começou no dia 4 de outubro e termina hoje, 25 de outubro. Esse sínodo traz o tema A Vocação e a Missão da Família na Igreja e no Mundo Contemporâneo.
Dom Félix vai continuar, então, esclarecendo para nós, de uma maneira muito objetiva, né, a respeito desse evento da nossa igreja. Dom Félix, nós já falamos sobre o que seria um sínodo, sobre o assunto que está sendo tratado nesse sínodo e também assuntos adjacentes, mas agora eu quero voltar à definição do sínodo. E gostaria que o senhor esclarecesse qual é o caráter de um sínodo. Ele tem caráter deliberativo, consultivo, normativo? Como que seria? Então, o sínodo, ele tem caráter apenas consultivo. Ele não tem caráter deliberativo, nem normativo, porque ele não vai definir nenhuma lei. Apenas os padres sinodais, que são todos os bispos, cardeais, né, que participam com direito a voto, eles vão elaborar umas proposições, depois de muita reflexão, de muito debate, e o Papa, no caso o Papa Francisco, vai ter a oportunidade de ler, reler, e dessas proposições, geralmente, o Papa elabora uma exortação apostólica pós-sinodal sobre o assunto, né? Buscando tratar de tudo que foi tratado no sínodo, mas de forma mais resumida e de acordo com aquilo que ele percebe que é o essencial. Então, a partir das conclusões do sínodo, vão surgir, então, possíveis documentos. Possivelmente vão surgir documentos. Surge uma exortação apostólica. E o que é uma exortação? A exortação apostólica é um documento pastoral. Exortação apostólica, a exortação do apóstolo, de pastor, né? Sim. Então, é uma exortação alerta, mas não é um documento também doutrinal, no sentido que vai tratar de assuntos, de querer determinar alguma norma. Não. São orientações pastorais sobre aquele tema específico, que no caso aqui vai ser sobre a missão, a vocação e missão da família na igreja, no mundo contemporâneo, essa época de mudança. Então, a exortação apostólica não tem a mesma força de um decreto papal ou de uma encíclica? Não tem o mesmo caráter? De jeito nenhum. Ela é um caráter bem mais pastoral, né? Então, assim como o sínodo não tem caráter normativo, é apenas propositivo, né, consultivo, o Papa também não elabora ali um documento no sentido de documento doutrinal, mas uma exortação apostólica, uma exortação pastoral, passando orientações concretas para a ação pastoral e evangelizadora da igreja sobre aquele assunto. Orientações do pastor. Sim. É isso aí. Dom Félix, nós tivemos no último sábado, a nossa Assembleia Diocesana de Pastoral. E, curiosamente, uma das prioridades escolhidas pelos mais de 300 participantes, foi justamente família e juventude. Até porque fica meio difícil separar as duas coisas, né? Quais são as suas expectativas, uma vez concluído esse sínodo, as suas expectativas do reflexo que isso possa ter na atividade pastoral na nossa diocese? Eu achei muito interessante e vai nos ajudar e muito, porque a partir do momento que a família e a juventude foi escolhida como prioridade pastoral na nossa diocese para o próximo quadriênio 2016, 2018, 2020, então implica que a nossa ação pastoral tem que ser mais voltada para ambos. E no sentido de dar respostas aos anseios da família e das juventudes nos dias atuais. E penso que essa exortação apostólica que o Papa Francisco deverá redigir, essa exortação pós-sinodal, eu acredito que ela vai nos trazer muitas luzes, né? Vai nos iluminar muito o nosso trabalho pastoral, porque vai partir justamente de toda a fundamentação
bíblico, teológico sobre matrimônio e família e levando em conta todas as situações, as mais diversas possíveis que enfrenta a família no mundo todo e, portanto, na nossa região também, os desafios atuais e propostas concretas de respostas da igreja a esses desafios. Ainda com relação à nossa Assembleia e relacionando esse nosso evento particular e o sínodo que está acontecendo, como que o senhor veria a outra prioridade que foi apontada na nossa Assembleia, catequese e liturgia, em relação a essa proposta, família e juventude, catequese e liturgia? Eu penso que também catequese e liturgia pode até não parecer, mas não somente pode ajudar-nos a viver essa igreja em saída, né, como também pode nos ajudar a pôr em prática da melhor maneira as propostas do sínodo sobre a família. Porque, veja bem, a catequese envolve a família. Uhum. A catequese, sobretudo se for uma catequese de iniciação cristã, ela tem a obrigação de nos preparar não apenas para receber os sacramentos, mas para a vivência cristã. E essa catequese tem que envolver os pais, né, porque eles são os primeiros catequeses dos filhos. Essa catequese, da mesma forma, essa catequese tem que envolver os jovens, né? E a mesma coisa a liturgia. A liturgia é para todos. E também para as famílias, também para os jovens. Com certeza. Então, uma liturgia bem celebrada, de forma orante, com mais espiritualidade, pode ajudar também as pessoas a se encontrar com o Cristo e, nesse encontro profundo, transformador com Cristo, redescobrir um jeito novo de viver o Evangelho no mundo de hoje, tanto na família como enquanto juventude. E eu acredito que esse sínodo vai trazer também uma luz sobre essa necessidade da família retomar essa prática orante, né, Dom Félix? Porque sim, eu me lembro que quando criança, na casa da minha avó, era normal, nós já sabíamos, dava um determinado horário, vovó juntava todo mundo e não tinha brincadeira, não tinha isso ou aquilo. Sim. Era hora de nos reunirmos para juntos rezarmos o Santo Terço, para lermos o Evangelho do dia. E mesmo porque para fazermos nossas orações. A família é a igreja doméstica, né? Com certeza. Acho que o sínodo vai nos ajudar a retomar esse valor da família como igreja doméstica, porque se a igreja doméstica, se a família se entende realmente como igreja doméstica, como aquela igreja nuclear, né, e abraça de fato essa vivência dos valores evangélicos, a oração, o perdão, o amor, a compaixão, a solidariedade, isso reflete também na vida da própria comunidade cristã. Retomar valores que estão sendo abandonados, esquecidos nesses dias conturbados que nós estamos vivendo. E eu acredito que justamente no sínodo, pelo que eu tenho acompanhado, o que está acontecendo é justamente isso. As reflexões não estão trazendo novidades no sentido de coisas novas, mas um voltar a retomar tudo que tem de bom da experiência da vida familiar, não só dentro da igreja, mas até mesmo através de experiências de outras religiões. Isso vai ser muito bom. Acredito e vai fazer com que a nossa igreja cresça, né, e alcance cada vez mais lugares. Dom Félix, nós agradecemos a sua presença, já estamos terminando, mas não podemos deixar passar a oportunidade. Gostaria de pedir que o senhor desse a sua bênção a todos que estão nos assistindo e também a todos nós aqui da TV Kefas. Estamos precisando tanto dessa força. Eu é que agradeço muito a oportunidade e tenho a alegria de poder abençoar a todos. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, desça sobre todos que estão nos acompanhando através da TV Kefas, todos os funcionários, a direção da TV Kefas, todas as nossas famílias, as nossas juventudes, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bem, e depois dessa conversa alegre e esclarecedora com Dom Félix sobre o sínodo da família, vamos à mensagem final do nosso programa.
Estamos hoje fazendo a oração a São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das 12 colunas que sustentam a verdadeira igreja fundada por Cristo. Inúmeras pessoas, imitando vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com sua igreja por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho como membro ativo de minha comunidade. Espero então alcançar de Deus a graça que imploro, confiando na vossa poderosa intercessão. Neste ponto, você, se está fazendo a oração a São Judas Tadeu, faça o pedido da graça a ser alcançada, aquilo que você deseja que aconteça na sua vida, e Deus irá te ouvir com certeza. São Judas Tadeu, rogai por nós.